E aí, bora aqui implementar agora a parte de autorização, né? É o nosso JWT Authorization Filter e ele que vai dar o suporte para a gente conseguir ter acesso a algumas rotas, né? A gente vai pegar o token que a gente já gerou, né? O usuário faz o login e recebeu o token, isso aí ele fez a autenticação. Aí agora ele vai pegar o token e passar para esse filtro que a gente vai fazer agora, que é o segundo filtro, que é o de autorização, que a gente vai verificar se ele está autorizado a fazer, acessar aquele endpoint, aquela controller lá, pelo token que ele passou. Mas só vamos fazer o filtro não de autorização. A gente não vai colocar as autorizações nos controllers ainda, isso aí vai ser nas próximas aulas. Mas beleza, bora focar aqui no código. Tentar não escrever errado agora, né? Porque a última vez eu tinha escrito o nome do filtro errado, né? Mas beleza, a gente tem que escrever aqui, criar uma nova classe no security, né? O JWT é, authorization filter.java. Vamos ver se eu fiz certinho. JWT authorization filter.java. Beleza, acho que eu escrevi certo. Beleza, agora a gente cria uma classe. Ela também vai estender de uma outra classe, que é a classe de Basic Authentication Filter. Aí você pensa, pô, mas a gente está fazendo autorização, por que a gente vai estender de autenticação? É uma extensão, né, gente? Que, no caso, a gente vai adicionar coisas a mais para transformar essa autenticação para autorização, né? Porque eu sei que exatamente a herança não funciona assim, né? Porque a herança, no caso, ela herda de algo que é uma parte dela, né? Mas a autorização é uma parte da autenticação no contexto do Spring, né? Por isso que funciona dessa forma que a gente tem que estender da básica à autenticação. Mas beleza, já está reclamando aqui que está faltando o construtor, né? A gente vai adicionar o construtor do Authentication Manager. Só que vamos fazer uma coisinha aqui antes, que no caso é criar uns atributos além do Authentication Manager que ele requisita aqui, que a gente pode utilizar para facilitar a nossa vida, né? É o JWT Util, né? Que a gente criou essa classe de utilidades aqui, que é para facilitar algumas coisas para a gente, deixar mais modularizada, a gente importa ela aqui também, que a gente está reutilizando ela. E a outra coisa que a gente vai precisar nesse caso aqui é o User Detail Service, que é aquele service que a gente criou para verificar o usuário pelo nome, que é esse daqui, ó, User Detail Service Implementation. A gente busca ele pelo nome. A gente vai precisar, nesse caso aqui, de autorizar, a gente vai receber o token, vai pegar pelo token, a gente vai pegar o usuário e verificar os dados dele, né? A gente já tem esse serviço aqui implementado. A gente não tem que escrever implementation aqui não, porque o Spring no contexto aqui já vai encontrar essa implementação nossa. Agora a gente pode vir aqui, né, adicionar o filtro, no caso o construtor, né, colocou no lugar errado aqui. E aqui a gente tem que passar os parâmetros que estão faltando, né, o nosso JWT útil, né. Vamos passar também o nosso UserDetailService. E aqui a gente faz a instanciação. Ele já adicionou no super aqui, né, que ele já quer instanciar a classe super, classe superior aqui com o Authentication Manager que a gente vai receber. Inclusive, essa mesma classe aqui vai ser adicionada no Security Config, igual a gente fez aqui na última aula, né? A gente adicionou o filtro do Authentication, a gente adicionou o Authorization aqui e usei esse construtor que a gente está fazendo. Então, a gente pega o this.jwtut, recebe o jwtut que a gente vai passar lá pelo Security Config. E o this.userdetailService, que vai vir lá do Security Config também, que é onde bate as requisições, né? Beleza. Aqui eu acabei de pensar numa coisa que eu tinha visto no final da última aula que eu não tinha percebido, que eu fiz o Authentication Filter aqui, eu tinha esquecido de adicionar o exception aqui, né? Eu esqueci de adicionar o ezinho aqui do exception para printar o erro, né? Não printar só uma exceção vazia. Senão ia ser triste de encontrar essa exceção, né? É, Mas beleza, era só isso mesmo que tinha que ter na outra classe lá que eu tinha esquecido de falar na última aula. Depois a gente até testa lá para ver se o usuário também está errado e se vai vir o código 401 que a gente fez o handler, que eu também esqueci de testar na última aula. Mas beleza, vamos continuar implementando essa classe aqui na authorization, né? A gente tem dois métodos aqui que a gente tem que fazer, que é fazer um filtro interno, que é para verificar se o usuário está certinho, né? Que a gente vai pegar, verificar se os dados que vai vir dentro do authorization, que é o token, né? A gente pega o token, vai pegar os dados dentro do token lá e buscar a autenticação pelo token. Que isso daí a gente já tem que fazer uma função que é que a gente vai receber o token
e verifica se ele é válido e consegue extrair dele o username para buscar o usuário e com isso a gente consegue retornar o que esse filtro interno que a gente tem precisa. Nesse caso, vamos fazer essa função aqui de pegar receber um token e retornar a autenticação. Nesse caso, a gente retorna um username password authentication token. A gente pode dar o nome aqui de get authentication. E a gente vai receber um string token aqui. Beleza. Get authentication, escrevi certinho, beleza? Então, a gente faz um if aqui. A gente já tem um método pronto para isso, que é o this.jwt que a gente tinha implementado. Que lembra que a gente fez um isValidToken? A gente passa o token agora para verificar se ele é válido. Se ele for válido, a gente faz as verificações necessárias. Né? A gente pega os dados do token. O string username. A gente consegue pegar do jwt.this.jwt.getUsername, né? A gente já fez essa função também. GetUsername, na verdade a gente fez o GenerateToken, no caso, né? No JWT útil aqui. Tem uma função aqui dentro que eu acho que é bom a gente criar aqui, né? Deixa eu ver se ela tá faltando. Verdade, a gente não fez ela aqui, eu só fiz o generate token, né? A gente não fez um get username, não. Mas é bem fácil, né? Vamos modularizar isso aqui em vez de criar lá. É um get username. Passando o string token aqui, a gente recebe o token e vai retornar o username de acordo com o token. É bem fácil, né? Que a gente já tem um claims aqui. Eu tinha feito o claims, então eu achei que eu já tinha feito o get username, mas eu tinha feito só a parte para verificar se é um token válido. Então, já que a gente já tem um claims, é bem fácil, né? A gente passa o claims aqui, para pegar os claims dentro do token, a gente pega o get claims passando o token. Beleza, eu podia até ter copiado aqui a parte de cima ali. Aí eu faço um if se objects is non-null, né? É bom verificar se não é nulo. Se o claims não for nulo, quer dizer que o token é válido, né? Aí a gente já pode dar um return aqui no claims.get, eu acho que é o subject. Aí get subject, ou seja, aqui a gente já tem o nosso usuário, o nosso username que está dentro do claims do token. E caso contrário, né, se tiver vazio, a gente retorna null aqui, porque realmente não tem username aqui dentro. A gente tem que fazer a verificação aqui, né, .get username, e a gente passa o token e já vai retornar o username pra gente. Aí, no caso, a gente já pode fazer o de buscar o user details, que a gente faz aqui user details, no caso é só user details. A gente vai buscar o usuário, né? Ele usa a função lá do nosso user detail service implementation que a gente fez, né? Que é load by username, a gente passa o username que a gente acabou de buscar ali pelo token. Lembra que o username está dentro do token, então dá para pegar o username do usuário pelo token se ele for válido. Nesse caso aqui, se passar um token válido, vai dar um exception aqui e já vai dar erro pro cara. E nesse caso, se a gente já tem o usuário, né? User details, que é o usuário do Spring aqui, a gente já consegue fazer um username password authentication token. Authentication, eu vou colocar vou ficar mais específico aqui, authenticated user, que aí já dá para entender que o usuário foi autenticado, authenticated user. A gente faz um new aqui, authentication token, passando o user. Beleza, aqui a gente vai passar o usuário, as credenciais a gente vai passar nula. Deixa eu passar o user aqui. Na segunda aqui a gente tem que passar nulo, né? No caso a gente não tem nada desse ponto aqui, que tipo, vou colocar o outro aqui, que é o user.getAuthority, que a gente já tem as autoridades do usuário, mas olha aqui, ó. As credenciais é o que a gente não está usando, né? Então o primeiro a gente passa o objeto principal, que é o usuário. As credenciais dele a gente não está usando, então a gente vai passar nulo. Porque no sistema nosso não implementou nenhuma credencial. Nenhum sistema de credencial, assim. Nesse caso aqui, na collection de Grand Authorities, que nesse caso aqui, os authorities é aqueles profile que a gente tem lá, que a gente implementou, né? A gente tem que passar ele aqui aos get authorities. E aí, nesse caso, a gente já concluiu aqui. É só dar um return authenticated user. E essa função aqui vai ser bastante útil, porque a gente vai pegar o usuário autenticado aqui, quando passar tudo certinho. E nesse caso, depois desse if aqui, dá um return null aqui se o token não é válido, né? Se o token não é válido, já é um retorno null. Então não tem como cair aqui. Não tem como dar erro aqui. Beleza, então tá perfeita essa função aqui. Agora a gente pode fazer a função, que é a função super dessa classe aqui, a função que a gente vai sobrescrever.
que ela chama protected, ela é do tipo protected, void, ela é do filter internal. Ela vai receber aquele mesmo HTTP serverlet request. A gente está recebendo request aqui, que vai vir lá do nosso security config. É o nosso HTTP server, esse nome é triste, viu? Serverlet response, que é o nosso response aqui. E a gente vai receber o nosso próprio filter chain lá, que é o nosso end filter, que a gente não vai utilizar ele aqui, mas no caso, na verdade a gente vai utilizar sim, a gente vai ter que colocar ele dentro do chain. A gente vai ter que colocar o nosso usuário, que a gente vai autorizar ele, a gente vai colocar ele em contexto. É lá no autenticação que a gente não usa, mas aqui a gente vai utilizar o filter chain sim. A gente tem que dar um override aqui, né? Override, aí a gente já até confere se tá certinho, se eu criei certinho, beleza. Nesse caso aqui, pode dar um throws de exception também, que é uma input out exception, e pode também dar um throws de servlet exception. Esse nome é triste de escrever, viu? Nunca vou acostumar. Beleza. Agora a gente faz a implementação em si, que essa implementação desse filtro aqui vai usar essa daqui de baixo para pegar o usuário autenticado e verificar certinho se a gente consegue colocar ele no contexto. Aí, como que a gente faz isso aqui, né? A gente está recebendo um request que o cara quer se autorizar. E o que tem nesse request? Tem aquele token lá, né? Que ele já se autenticou, então tem o token. Então ele tá passando o token pra gente. Então a gente tem que pegar o token lá do header, né? Que é a gente pode colocar uma string aqui, que é o authorization header. A gente vai pegar o header inteiro, tudo que está lá dentro do header. Que é o request. Tem um get header aqui que a gente passa o nome do header, que é o authorization. No futuro a gente poderia até criar uma variável global no projeto para colocar qual que é o nome do filtro, né? O nome do header, né? Que a gente poderia só importar aqui. Mas por enquanto tá de boa, que a gente já utilizou em dois lugares, não mata ninguém não. Beleza, a gente faz um if agora, né? Que a gente tem que verificar tudo. Se objects do Java, ponto non-null, passando o authorization header, ou seja, se o authorization header não está nulo, e se o authorization header ponto starts with, isso daqui é para verificar se o valor que está dentro desse authorization, nosso beer token, começa com o texto beer, ou seja, se não começar com esse texto aqui, a gente não vai considerar um token válido, a gente já vai negar o token. E aí, com isso, se passou por essa condicional aqui, a gente já pode pegar o token, né? Tá certinho. Então é só pegar um authorization header. Eu vou dar um substring aqui no index7, ou seja, para remover esse beer aqui, que a gente só precisa do token. Esse beer aqui é só para identificação do token mesmo, que é padrão da comunidade de devs mesmo, passar o beer. Mas se a gente tem que remover ele aqui agora. Mas aí a gente pega o user name password authentication token, que é nossa autenticação. A gente consegue pegar ela aqui pelo get authentication, né, que a gente fez a função aqui embaixo, passando o token. A gente vai pegar o usuário autenticado com o token dele, por meio do token dele. Passou o token, agora a gente pega a autenticação dele, o usuário autenticado. E aí a gente verifica, né, se objects ponto non null, o do auth, né, ele pode vir null nesse caso aqui, a gente vai adicionar ele no contexto, ou seja, para controller, por exemplo, para tudo do sistema que está rodando quando fazer a execução, saber que tem o usuário no contexto. E a gente pode pegar esse usuário a qualquer momento, em qualquer lugar do contexto. É bem simples fazer isso. A gente pega um security context holder, que é quem está segurando o contexto do sistema. A gente pega o getContext, .set authentication. Olha como é que os nomes são bem explícitos. A gente passa a autenticação. O usuário está autenticado naquele contexto. Fez um filtro, o sistema executa, então em tempo de execução ele consegue colocar no contexto. Ó, esse aqui é o nosso usuário autenticado. Se não tiver nada no usuário autenticado e em algum momento a gente tentar verificar quem está autenticado, vai bloquear, se não tiver ninguém. E aí a gente colocou ele no contexto e fechou. E agora a gente consegue pegar o chain ali, o filter chain, que eu tinha falado que não ia usar, mas eu vou usar assim. E eu posso fazer o filtro, passando o request e o response. Filter chain, handled, tá, isso daqui é estranho. Request e response. Tá, ele tá pedindo fazer um try catch aqui.
não era para fazer esse try catch. Será por que ele está reclamando disso? Que nesse caso é só tu passando o contexto. Tá, ele está falando que pode ter um IO exception. Eu estou mandando throws aqui do IO exception. Por que ele está reclamando desse caso? Ah, tá. Foi um pequeno erro de cálculo aqui. Essa coisa de importar a gente não vê direito, né? Realmente, eu estava passando o input out aqui. Não fazia sentido. Aí, eu importei o mesmo. Foi o mesmo erro. É do Java IO, viu, gente? Não importa errado aqui não. Isso aí dá muita dor de cabeça. Mas é o input out exception do Java IO. Aí fechou. Agora sim tá certinho. Vai retornar o que tava falando, reclamando aqui, tá? Vai dar um IO exception, porque você não tá tratando ele, faz um try catch. Aí, pô, eu já tô tratando ele aqui em throws, eu tô mandando soltar o exception pro sistema. É, mas ele tá reclamando porque eu tava usando o IO exception errado, né? Pequenos erros. Mas era basicamente isso daqui. Com isso a gente consegue autorizar o usuário. Mas não precisamos preocupar, não precisa achar que isso daqui vai funcionar ainda, porque a gente não implementou isso em nenhuma rota. É claro, não vai funcionar porque o servidor tá offline, né? Então a gente tem que subir o sistema, né? A aplicação. Mas basicamente esse filtro aqui, ele não vai funcionar ainda, porque eu não adicionei ele no Security Config e eu vou adicionar ele aqui agora. Mas o segundo ponto dele é que ele só vai ser útil quando a gente começar nas próximas aulas a adicionar ele nos controllers, verificar se ele tem. Agora que a gente tem o método, né, a gente vai conseguir verificar. Ele tem autorização? Esse aqui tem autorização para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui? Se tiver, pode passar. Então a gente fez o filtro, mas a gente não colocou ele para uso, para filtrar o que passa ou não, né? Então ele está bloqueando tudo ainda. Então vamos só clonar essa linha aqui. A gente coloca agora JWT. Agora é o Authorization Filter. E ele vai reclamar aqui porque a gente tem que passar o quê? A gente tem que passar o nosso Authentication Manager, não. A gente tem que passar o nosso User Detail Services aqui, se eu não me engano. Aqui, ó. User Detail Service. Então a gente pode passar aqui, ó. This.UserDetailService. Beleza, um Ctrl S, já vai reiniciar aqui. E a gente já pode fazer aquele teste que eu não fiz na última aula, né? Tentar logar com o usuário errado para ver se vai trazer o erro aqui com o 401 que a gente tinha implementado naquele handler, né? Só fazer o teste da aula passada aqui. Lucas 1. Usuário errado, forbidden. Não caiu no nosso exception handler aqui, gente. Tem alguma coisa errada, ó. Deu usuário inexistente aqui. E não foi lá para o nosso Authentication Filter. A gente está passando o Global Extension. A gente passa aqui, Implements, e ele vai ter a função nossa aqui embaixo. E-mail sem inválido. Então, ele está retornando isso aqui. Beleza, o que pode estar incorreto aqui? Se eu tentar passar um 401 aqui, será que vai corrigir este problema que a gente está tendo aqui? Eu imagino que não seja isso. É só para tirar o peso, né? Vamos testar esse ponto. Galera, encontrei o errozinho aqui, né? Coisa boba, não é esse daqui do status, o status tá certinho. Eu viajei, né, nisso daqui mesmo. Deixa eu voltar o status aqui. Beleza. Tá lá no nosso filtro. Lembra que eu tinha passado para printar a exceção aqui? Então, aqui, ó, é input out exception. Só que eu descobri outro erro também. Aqui eu importei input out exception errada também, ó. Então vamos importar a input out exception correta aqui, que é a do Java, input out. E aqui na exceção, a gente vai lançar um runtime exception quando for input out exception. Ou seja, quando o dado do usuário aqui estiver incorreto. Não quando tem qualquer tipo de exceção. Beleza, agora se a gente vier aqui, já vai dar o status certinho. Ó. Unauthorized com status 401 e e-mail sem inválidos. 403? 403 não, né, gente? Eu tinha colocado forbidden aqui. Não é forbidden. É unauthorized. Unauthorized. Forbidden, tô doido. Correções da última aula. Beleza. Agora sim é para dar o 401, que não é o forbidden. Forbidden é para quando não está autenticado. O 401 é quando não está autorizado aqui. Porque realmente, se você errou seus dados, você não está autorizado a receber algum token, né? Certinho. Isso aqui é um padrão. As pessoas costumam utilizar isso usando um Authorizer.
Certinho. Agora sim, eu imagino que a gente já adicionou o filtro certinho aqui. E agora a gente já tem o filtro do Authorization rodando no sistema também. E é basicamente isso. Na próxima aula a gente já começa a implementar o uso da autorização. Antes disso, né, antes de terminar, dessa vez aqui vamos comitar, né? Costumo sempre esquecer de comitar, mas lembrei. Agora a gente dá um git commit "-m" aqui. Vou até ver o git log aqui, que eu esqueci qual que eu tinha colocado no último texto. Ah, eu tinha colocado esse aqui. Beleza. Vou dar um git commit "-m" aqui. Create auto JWT, né? JWT authorization filter. JWT authorization filter. Beleza, a gente criou, foi isso na aula. E agora git push também aqui. Isso aí, muito obrigado.